Honda da cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Ronda da Cidade, edição desta terça-feira, os principais fatos policiais, e você vai ver no programa de hoje: confusão em festa de aniversário e empresário é morto a tiros. Operação 40 graus com prisões e sequestro de bens em Marilândia. Polícia investiga morte brutal de empresária em Cachoeira de Itapemirim. E o governo do estado lançou o Mulher Segura, um sistema que monitora o agressor. As principais notícias de São Mateus e região. Começou a seleção para guarda-vidas em Linhares e ainda novos policiais para reforçar a segurança em Colatina. Você vai ver estes e outros destaques agora aqui no Ronda da Cidade. E aproveito e convido você para seguir a gente lá nas redes sociais, nosso WhatsApp também na tela, 998-0250-47. Segue a gente lá no Instagram também, fique à vontade, daqui a pouco tem alô, viu? Onde você está assistindo a nossa TV Foz? Onde você está vendo o Ronda da Cidade? Mande aí seu nome completo e diga a sua localidade. Daqui a pouco tem um abraço também para você. Olha só, aproveite também, acesse o nosso site sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo. Está aqui no nosso site. Olha, motociclista faz grau, atropela casal e mata idoso no Espírito Santo. Você sabe o que é grau? Grau é aquela manobra que alguns motociclistas fazem, empinando a moto com uma roda só. Eles saem, inclusive isso aí eles fazem e provocam um acidente, cai, se machuca e morre também, aí mata. Olha aqui. Ainda a polícia tem que estar fiscalizando, fazendo blitz para evitar isso. Uma coisa que pode ser ruim para você, mas aí a polícia tem que entrar no assunto. Olha só que situação. Acabou matando um idoso. Operação contra a facção detém suspeitos ligados ao PCC e o TCP. Terceiro comando também. Presidente do Banco Master é preso em São Paulo. Olha, Brasil e Tunísia, eles jogam hoje, viu? Muito bem. Abono salarial, PIS/PASEP terá novas regras a partir do ano que vem. Ei, quem gosta aí, né? Quem tem direito a receber o PIS, ao PASEP, aquelas pessoas... Deixa eu aproveitar e adiantar, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos, tá? Que recebeu no ano até 2 salários mínimos e teve a carteira, lógico, assinada no ano em exercício. Então tem que receber até 2 salários mínimos para ter direito ao PIS, ao PASEP. Aproveite, acesse sinoticias.com.br e você vai obter mais informações. Então depois do Ronda, já que você está assistindo o Ronda, depois você acesse. É bom lembrar que essas notícias são atualizadas a todo instante e é só você acessar o seu jornal online, sinoticias.com.br. Vamos com as informações aqui no nosso Ronda da Cidade, uma operação das Forças de Segurança em Marilândia. Olha só, apreensão também de bens, sequestro de bens, prisões realizadas também lá em Marilândia. Você já vê aqui uma ação das Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, na cidade de Marilândia, pertinho de Colatina, que você está vendo essa matéria aqui, ó. Você aproveita e coloca na tela cheia essas informações aí de Marilândia, gente. Olha aí o que acontece, uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, a Operação 40 Graus, visando ao cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão também, expedidos contra integrantes de um grupo criminoso atuante no tráfico de entorpecentes e na lavagem de dinheiro. A ação resultou na prisão de 4 homens da mesma família e no sequestro de veículos e imóveis avaliados em mais de R$260 mil. E você vê a organização da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e os veículos que foram apreendidos, segundo a polícia, frutos da ação criminosa dos bandidos, inclusive de uma mesma família.
A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Colatina, de Governador Lindenberg, do Corpo de Bombeiros. No total foram cumpridos 4 mandados judiciais, sendo presos 3 irmãos, um de 29, 32 e 35 anos e uma mulher de 20 anos, que é esposa do investigado, um deles, né, no primeiro endereço, num conjunto habitacional, Honório Passamânio. As equipes realizaram o cerco a um imóvel e efetuaram a prisão do casal. Você vê aí, inclusive, foi uma ação muito grande que chamou a atenção da pequena cidade de Marilândia, região noroeste do estado do Espírito Santo. E as investigações prosseguem. A gente falou ontem aqui no Ronda da Cidade sobre a morte brutal de uma empresária em Cachoeira de Itapemirim. Eu falei até que a nossa equipe estava acompanhando, a Roberta Michalski, que estava acompanhando esse caso, e a gente foi conversar também, lógico, a Roberta foi conversar, a nossa equipe lá em Cachoeira de Itapemirim. Olha aqui o local, olha o trecho, o local onde a empresária foi assassinada. Imagem de circuito de segurança. Eu penso que o criminoso não podia imaginar que nessa localidade ia ter imagens de segurança de alguma região, mas tinha. A empresária, não se sabe por quê, foi para esse caminho com o carro dela. Logo em seguida veio uma picape atrás, que você vai ver na reportagem. A picape vai até um trecho e volta de ré. E a picape é do esposo. Mas olha, é uma trama que a polícia investiga, ainda está atrás do acusado, que você vai rever essa matéria também. E as investigações da polícia, a reportagem de Roberta Michalski. Foi no silêncio da madrugada que o crime brutal aconteceu nessa área de mata, no bairro IBC, em Cachoeiro. A empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes, de 53 anos, foi encontrada morta, sem roupa, ao lado do carro dela, com sinais claros de violência. As imagens de uma câmera de segurança mostram o carro da empresária passando pela estrada estreita, já próximo ao ponto onde ela seria atacada. Minutos depois, a caminhonete branca, dirigida pelo marido, o principal suspeito, aparece. Pouco tempo depois, a mesma caminhonete retorna, dessa vez em marcha ré, numa velocidade que chama a atenção. Segundo a polícia, a filha do casal acionou os militares por não conseguir falar com os pais. Ela contou que o pai havia saído com a caminhonete dela e, ao devolver o veículo, o capô estava sujo de sangue e com fios de cabelo. Em seguida, ele pegou o próprio carro e fugiu. O veículo foi encontrado horas depois em Alto Pongal, no município de Anchieta. Nós estamos trabalhando aí nesse caso, um caso brutal, que de fato aí choca pela desproporcionalidade, e desde ontem nós estamos aí angariando elementos de informação, estamos com câmeras de vídeo monitoramento, oitivas, depoimentos, para tentar esclarecer aí o que de fato aconteceu. A área onde o crime aconteceu tem poucas casas e foi justamente um morador antigo, que não quis aparecer, quem cedeu as imagens da câmera de segurança, que ajudam a polícia a reconstruir a dinâmica da madrugada. A gente foi acordado, às 7 horas da manhã, com a presença de 3 viaturas próximas à residência, onde eles exigiram, pediram que fosse mostrada aí as câmeras, e a gente teve aí que mostrar, então, fizemos uma varredura na madrugada e aí constatou que os carros, tanto da vítima como do agressor, assim, passaram pelo local, e pouco tempo depois que a vítima chegou ao local, um outro carro chega, também, e ele fica ali cerca de uns 11 minutos e se evade do local, E logo de manhã, lá das 6 da manhã, um vizinho próximo, andando com seu cachorro, viu o corpo, e comunicou à polícia militar. As imagens realmente foram essenciais. A polícia já sabe que o carro da empresária chegou primeiro, depois a caminhonete do marido e, minutos depois, o retorno em ré. O corpo foi encontrado pela manhã, fatos que, segundo o delegado, colocam o marido como o principal suspeito. Ocorre que, pelas circunstâncias aí do que aconteceu antes e o que aconteceu depois, ele se torna um suspeito porque ele sumiu, Ele saiu aqui de Cachoeiro, foi para outro município, abandonou o veículo, então tudo indica aí que ele tem envolvimento nesse fato. Cláudia Cristina era muito conhecida em Cachoeiro, administrava junto com o marido empresas da família e tinha uma longa trajetória no comércio local. Deixou 3 filhos e 5 netos. A filha do casal contou à polícia que os pais estavam em processo de separação e que a relação era conturbada.
A perícia suspeita que Cláudia tenha sido atropelada mais de uma vez, mas vai analisar se houve outras agressões. Enquanto isso, a polícia continua as buscas pelo marido, considerado o principal suspeito. Quem tiver informação aí a respeito do fato pode, prestar essa informação por meio do telefone 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública, e o sigilo é totalmente preservado, o anonimato é preservado, e quem tiver informações a respeito desse caso pode aí colaborar com a polícia, com a investigação. A polícia segue analisando as imagens e fazendo buscas para encontrar o suspeito. Enquanto isso, familiares e amigos tentam entender como uma história de mais de 30 anos de casamento chegou a esse fim tão brutal. O corpo de Cláudia foi velado e enterrado na tarde deste domingo. Pois é, a polícia investiga, continua investigando esse caso. O marido é o principal suspeito, até porque viu o carro, as imagens, o carro dele na cena do crime e desapareceu. Então, primeiro é o principal suspeito, mas até o momento ainda não foi localizado. Assim como a polícia investiga também o assassinato de uma jovem no Morro da Arara, no município de São Mateus, zona rural, também em que o principal suspeito seria o namorado desta jovem. E pensando nisso também, não é por coincidência, o governo do estado lançou um programa Mulher Segura, um programa visando para dar proteção às mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm relação abusiva com seu companheiro, com seu namorado ou com sua esposa, não é? Esse programa que o governo do estado está lançando para dar mais tranquilidade a essas mulheres vítimas de homens violentos. A gente vai ver essa matéria aqui, olha tudo esses fatos que aconteceram contra as mulheres, e o governo já tinha a programação de lançar esse programa para poder ajudar ainda mais as mulheres que sofrem violência. Infelizmente, essa ainda é a rotina de muitas mulheres. Ameaças constantes e um cenário de medo. Este ano, mais de 21 mil registros de violência contra a mulher foram feitos no Espírito Santo. Para enfrentar esse problema, o governo lançou o programa Mulher Segura Espírito Santo, um sistema que cria uma bolha de proteção ao redor da vítima, utilizando tecnologia. Nós temos um desafio no estado, a gente está reduzindo o feminicídio, esse ano a gente está reduzindo até ontem 17%, mas nós sabemos que a gente tem ainda uma necessidade de a gente avançar. Estamos usando a tecnologia e esse trabalho integrado para que a gente possa alcançar mais resultados ainda daqui para frente. O mecanismo funciona de forma integrada. Por decisão judicial, o agressor passa a usar uma tornozeleira eletrônica. A vítima recebe um celular específico que opera somente com um aplicativo de segurança. Esses dispositivos trocam informações o tempo todo. Se o agressor entrar na área de restrição definido pela Justiça, o celular emite um alerta imediato, mostra uma mensagem na tela e exibe um mapa com a localização do agressor em tempo real. Existe uma central de monitoramento eletrônico com foco na Lei Maria da Penha. Ela é uma central específica que vai fazer um monitoramento eletrônico. O CIODES vai ser responsável em receber as demandas da central de monitoramento para que eles acionem a Polícia Militar. A primeira etapa do programa será implementada na região metropolitana, em Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari. Contratamos 200 sistemas, tornozeleira e o smartphone, o telefone. Então, esse conjunto de 200, nós estamos começando por Vitória, num acordo que envolveu o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Essa primeira etapa é Grande Vitória, depois nós vamos expandir também para todo o estado do Espírito Santo. Além disso, o estado entregou 300 viaturas com um novo cerco inteligente móvel, equipadas com câmeras, leitoras de placa, biometria e reconhecimento facial, tudo integrado ao sistema de segurança. A tecnologia está conectada aos CIODES em rede 4G e 5G, garantindo respostas mais rápidas, mais transparência e registro automático de todas as ocorrências. Pois é, o programa Mulher Segura na Grande Vitória, em especial, o governo promete lançar isso em todo o estado do Espírito Santo, viu? O programa Mulher Segura. Para a gente finalizar essa primeira parte aqui do nosso Ronda da Cidade, a gente trouxe muitas informações ontem também, a gente atualiza esses dados agora dos fatos policiais, por exemplo, o caso da família que foi atropelada por uma mulher em Guriri e outros destaques da região norte e noroeste do estado do Espírito Santo, agora desse giro policial. Na tela.
Nas imagens de uma câmera de vídeo monitoramento é possível ver que, mesmo em baixa velocidade, a motorista não consegue parar o carro. No local estava uma família, um homem de 37 anos, uma mulher de 35, uma adolescente de 13 anos e duas crianças, um menino de 6 anos e uma menina de 4. A motorista disse que, ao tentar estacionar o carro, perdeu o controle e avançou sobre a família. A mulher, de 34 anos, não tinha habilitação para carro, apenas moto. Equipes do SAMU realizaram o socorro das vítimas. Todos foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. O teste do bafômetro deu positivo. Em Nova Venécia, um adolescente de 16 anos, identificado pela polícia como Raí da Silva Mota, foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira, no bairro Bela Vista. A namorada da vítima contou aos policiais que caminhava com Raí e outro jovem por um trecho escuro da rua quando foram surpreendidos por 3 homens encapuzados, usando coletes e afirmando serem policiais. Conforme o depoimento, os criminosos mandaram o trio parar e, em seguida, um deles sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra Raí. Depois, fugiram em direção a uma área de mata. Em Guriri, a polícia está investigando uma denúncia de estupro. Uma jovem contou que caminhava acompanhada do namorado pelo calçadão da praia na noite da última quinta-feira, quando foi abordada por um desconhecido armado com uma faca. O suspeito teria feito ameaças e ordenado que o casal seguisse em direção à praia, onde estuprou a jovem. A identificação das vítimas está sendo mantida em sigilo. Em Acoporanga, no noroeste do estado, a Polícia Civil e representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária interditaram o funcionamento de um laticínio clandestino no distrito de Imburana. Cerca de 400 litros de leite foram apreendidos e descartados. Durante a fiscalização, foram identificadas diversas irregularidades, além de vestígios de materiais e produtos usados na adulteração do leite. Também foram encontrados resfriadores de leite em funcionamento, sendo que apenas um continha grande quantidade do produto. Os depósitos e demais áreas de armazenamento foram lacrados e o estabelecimento teve suas atividades suspensas. Muito bem, ainda hoje no Ronda da Cidade, inscrições para guarda-vidas para atuar já no verão em Linhares e região. Daqui a pouco eu trago essas informações para você. Vem aí o 14º Simpósio do Café Conilon. João Batista foi na Fazenda Experimental da UFES, conversou com o professor Fábio Partelli. Daqui a pouco a gente traz essas informações também e muito mais aqui no Ronda da Cidade depois do intervalo comercial.